Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria entre o curso de Direito da FIB e a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre o direito previdenciário e para debater o tema comigo eu recebo a doutora Ana Paula Radigieri Moretti. Seja muito bem-vinda. Olá, obrigada, eu agradeço a oportunidade, agradeço à FIB, à OAB, a oportunidade de estar aqui falando e esclarecendo dúvidas sobre direito previdenciário. Nós é que agradecemos, sem dúvida alguma, como quando começamos aí a falar de direito previdenciário, isso gera uma série de dúvidas na cabeça do nosso telespectador e a nossa intenção sempre aqui com o programa é, na medida do possível, levarmos aí conhecimento para a população e esclarecimento das dúvidas. E esse tema, sem dúvida alguma, é extremamente palpitante, né? Falando de direito previdenciário. E eu começo dando um exemplo, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu me aposento, mas eu continuo trabalhando, o que é uma situação muito comum que nós vivenciamos hoje em todo o Brasil. A pessoa acaba se aposentando e ainda ela continua no mercado de trabalho. E muitas pessoas têm a dúvida no seguinte, essa situação de aposentadoria e continuar trabalhando, ela pode aproveitar esse tempo de trabalho aí dela para uma nova aposentadoria? Sim. Inicialmente, ela não poderia, porque o INSS, de acordo com as suas normas, especialmente normas internas, ele não aceita computar tempo após a aposentadoria. Porém, existe já um entendimento no judiciário que é possível a chamada desaposentação, onde você pede a renúncia àquele benefício que você vem recebendo para o cômputo do tempo posterior e uma nova aposentadoria mais vantajosa. Porém, para a desaposentação é necessário você ingressar com uma ação na Justiça Federal e, então, percorrer recursos e tudo isso para depois obter o reconhecimento. Acontece que nós temos uma decisão, nós estamos aguardando uma decisão do Supremo Tribunal Federal, num caso que nós falamos de repercussão geral, um caso idêntico aos demais que estão ocorrendo, e que somente após o julgamento desse processo, desse recurso, é que vai se definir definitivamente, então, se a desaposentação é possível ou não. É uma questão interessante, né? Fala aqui pela doutora Ana Paula, desaposentação, você não vai requerer no INSS, que isso aí eles não concedem. Evidentemente, para lembrar o nosso telespectador, via uma ação judicial na Justiça Federal. Hoje, com a crise que o país passa, uma série de desempregados, temos aí cifras que falam na mídia em torno de 12 milhões de pessoas que perderam o emprego. E a situação é a seguinte, a pessoa perde o seu emprego e ela acaba deixando de fazer o seu recolhimento para a Previdência Social. Os telespectadores, os desempregados, as pessoas têm muito essa dúvida. Como é que fica? Eu perdi meu emprego, eu não recolho mais para a Previdência Social, não faço recolhimento para o INSS, porque eu estou desempregado. E como é que ficam os meus direitos aí, haja vista que eu era empregado e agora não estou mais recolhendo? Sim. O desempregado, ele mantém, por um certo período, a qualidade de segurado perante a Previdência. Então, ele garante os direitos perante a Previdência durante um certo tempo, mesmo sem estar recolhendo. Esse período que nós chamamos período de graça, ele vai geralmente de 1 a 3 anos. Em média, 1 ano, a pessoa mantém os direitos perante a Previdência Social, especialmente auxílio-doença, se tem um problema de saúde, um caso de pensão por morte. Então, ela mantém os direitos por 1 ano. Depois dessa data, é necessário que ela volte a contribuir para, então, manter a condição de segurado perante a Previdência e ter garantido todos os direitos. Ele pode recolher, nesse caso, uma contribuição chamada de contribuição como facultativo, que ele recolhe, então, todo mês. Depois que ele começar a recolher como facultativo, há necessidade de tomar o cuidado, porque se ficar mais de 6 meses sem realizar recolhimentos, aí, como facultativo, ele vai perder também a qualidade de segurado. Então, tem que observar, depois que passar a recolher como facultativo, não pode deixar de pagar a Previdência por mais de 6 meses. Tá ótimo. Outra questão aí que hoje nós estamos aí com um novo presidente, né? Agora definidamente aí o presidente Michel Temer, muito se fala aí da
questão da reforma da Previdência, mas ainda nós não temos nada ainda certo. Então a questão é a seguinte, que também se tem muita dúvida atualmente, independentemente dessa reforma, que ninguém sabe o que virá. A questão de aposentadoria por tempo aí perante o INSS, a questão é, preciso ter idade mínima, como é que fica essa situação também? Sim. Hoje, a aposentadoria por tempo de contribuição, que é aquela com 30 anos de contribuição para a mulher e 35 anos de contribuição para o homem, não necessita de idade mínima. Então, se implementou o requisito de tempo, não necessita de idade mínima. O problema é que quanto mais jovem você for e se aposentar, mais baixo vai ser o valor da sua aposentadoria, porque a idade ela é utilizada para o cálculo do benefício no chamado fator previdenciário. Então, mas em regra não há necessidade de idade mínima. Hoje nós temos também a questão dos 85, 95 pontos, que quando a pessoa tiver determinada idade, mais 30 anos se mulher e 35 anos se homem, e a soma desses dois requisitos, se obter 85 pontos para a mulher e 95 pontos para o homem, pode se aposentar sem ter a incidência do fator previdenciário. Então, uma mulher com 55 anos de idade e 30 de contribuição pode se aposentar por tempo de contribuição sem a necessidade de incidência do fator previdenciário. Outra questão também que muita gente vem passando é a questão do auxílio-doença. A pessoa está ali recebendo o auxílio-doença por vários meses, aí a pessoa volta lá no INSS, volta lá na Previdência, vai fazer a chamada perícia, e, na realidade, quando ela faz a perícia, o médico ali do INSS corta o benefício dela, mas muitas vezes acontece que o médico dela, vamos dizer, o médico particular, não o do INSS, não deu alta para ela. Então, nós temos essa situação que é conflitante. A pessoa trata com o médico, que é o médico dela, da rede pública, vamos chamar um médico particular, que não é do INSS, o médico não deu alta. E chega no INSS recebendo o seu auxílio-doença, lá o médico corta o benefício. E aí? Esse é um problema que tem acontecido muito na Previdência, das perícias cortarem, os médicos peritos cortarem o benefício, né? E a pessoa fica de fato numa situação difícil. Às vezes até a própria empresa, num exame para retorno ao trabalho, ela mesmo não reconhece que a pessoa está apta para voltar a trabalhar. O médico da empresa não reconhece, então ela fica sem o benefício previdenciário e a empresa também não permite que ela volte a trabalhar. Nesse caso, você tem a via administrativa, que nós dizemos que você pode fazer um recurso perante os órgãos administrativos, junta de recurso, para poder tentar reverter essa situação. Vai ser marcada uma nova perícia e vão analisar o seu caso. Ou você pode procurar o judiciário, e aí você vai ser submetido a uma perícia perante um perito, um médico de confiança do juiz, que ele é imparcial, e aí então, se esse perito confirmar que de fato a incapacidade persiste, que pode ser uma incapacidade temporária, então é o auxílio-doença, ou uma incapacidade definitiva, aí no caso aposentadoria por invalidez, e o juiz, ante esse laudo pericial, ele vai decidir a favor, né, daquele segurado. É uma outra situação aí, independentemente de aposentadorias, nós sabemos que na Previdência nós temos os chamados amparos assistenciais. E as pessoas têm dificuldade de entender o que precisa, né? As pessoas muitas vezes falam, nossa, mas o que eu preciso para ter um amparo do INSS, um amparo assistencial? Como é que eu fico? O que eu preciso ter? O que eu preciso ter de documento? Quais são os requisitos, enfim, para que a pessoa consiga esse amparo assistencial? Sim. O amparo assistencial, que é um benefício da Lei Orgânica da Assistência Social, chamada LOAS, ele é devido para os idosos com mais de 65 anos, seja homem ou mulher, ou para as pessoas portadoras de deficiência, ou que têm uma doença tão grave a ponto de ser considerada uma deficiência. Então, o primeiro requisito é ou idade de 65 anos, ou uma deficiência que a impeça de exercer uma atividade laborativa. Outro requisito é a questão da miserabilidade. A pessoa
não pode ter renda suficiente para a sua subsistência. No caso, a lei diz que é 1/4, essa renda é 1/4 do salário mínimo. Então, vamos dizer, tem 5 pessoas na casa e uma ganha salário mínimo, vai ter direito por conta de que é menos de 1/4 do salário mínimo, né? Então, essa situação vai ser avaliada pelo INSS, também pode ser submetida ao judiciário, mas tem que ficar claro que é para as pessoas que não têm mesmo condições e que não tem nenhum requisito para uma aposentadoria. Às vezes a pessoa nunca recolheu, chegou na idade de se aposentar e não tem aquele número mínimo de contribuições exigidos, então ela pode pleitear, mas vai ter que vir acompanhado também da questão da necessidade, da miserabilidade que nós falamos. A própria nomenclatura é clara aí, né? Um amparo assistencial, vai se amparar a pessoa através de uma assistência que o INSS vai dar à pessoa. Inclusive, aí, né? Esse benefício nem gera direito a 13º. A pessoa só tem direito a um salário mínimo mensal, nem 13º, e não gera direito à pensão. Então, um homem que receba o amparo assistencial, venha a falecer, a sua esposa, sua companheira, não vai ter direito à pensão, porque ele não gera direito à pensão ou outros benefícios. Existe uma outra situação aí que diz respeito às pessoas que trabalham no âmbito rural, né? Até agora nós falamos de forma genérica, aposentadoria, amparo assistencial, mas hoje nós temos no Brasil inúmeras pessoas aí que acabam trabalhando no meio rural e a maioria delas não recolhe INSS. Né? Às vezes a pessoa tem ali um pequeno sítio, trabalha com a mãe, com o pai, ou é o marido trabalha com a esposa no próprio sítio, às vezes é uma extensão de terra pequena, que não se tem até mesmo condições de se recolher uma contribuição para o INSS para se aposentar futuramente. Então, imaginemos um caso aí, um cidadão aí morando no sítio dele, podemos dizer, trabalhando ali já há 35 anos, né, exercendo aquela atividade rural, a vida toda dele praticamente, e hoje ele se encontra ali, imaginemos, com 55 anos de idade, e já há 35 ele vem exercendo aquela atividade laboral ali, rural, né, mas nunca se preocupou ali em fazer um recolhimento para o INSS, para a Previdência. Então, muitas pessoas eu tenho certeza que muitos daqueles que estão nos vendo e ouvindo se enquadram nessa situação, que é extremamente interessante e importante nós delinearmos aí um esclarecimento. Mas nós vamos fazer isso já, daqui a pouco. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos, não saia daí. Olá, você está na TV FIB. Este é o FIB Produz, o programa que traz para você as produções audiovisuais dos alunos das faculdades integradas de Bauru. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Essa é uma parceria do curso de Direito da FIB com a OAB de Bauru. Hoje eu recebo aqui a doutora Ana Paula Radiguieri Moretti, que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Bauru e advogada. O bloco passado nós estávamos aqui discutindo a questão de aposentadorias, de benefício assistencial, e também eu terminei a minha fala dando um exemplo da questão daquelas pessoas que trabalham no sítio, que trabalham no âmbito rural e que eu dei até um exemplo específico. Imaginemos aí um cidadão que trabalha ali no sítio dele, com a família, nunca fez um recolhimento de INSS, tem aí 55 anos de idade, para ficar mais tranquilo no nosso cálculo, e há 35 anos ali, né, que é o tempo de contribuição que, entre aspas, deveria ter sido recolhido. E como é que fica essa questão? Essa pessoa no âmbito rural, como que ela faz para se aposentar? O trabalhador rural em regime de economia familiar, o pequeno produtor, que não faça recolhimentos para a Previdência Social, ele só vai poder se aposentar por idade aos 60 anos, o homem, e 55 anos, a mulher. Ele até pode se aposentar por tempo de contribuição, porém, ele teria que ter recolhido por 15 anos para ter a carência mínima exigida
para poder se aposentar por tempo de contribuição. Então, nesse exemplo, ele não irá se aposentar por tempo de contribuição, muito embora ele prove que trabalhou 35 anos na área rural, no seu pequeno negócio, ou até trabalhou de empregado antes de 1991, mas se ele não provar recolhimentos, inclusive a lei diz como facultativo, para ter direito a outros benefícios, ele só vai obter aposentadoria por idade. Além de auxílio-doença, tem alguns benefícios, aposentadoria por invalidez, que ele poderá ter também, mas aposentadoria por tempo de contribuição é necessário o recolhimento como segurado facultativo. Senão ele vai ficar aí, no caso do trabalhador rural, no nosso exemplo, limitado aí aos 60 anos. Aos 60 anos e possivelmente aí o máximo receberá aí um salário mínimo de É até importante colocar que, às vezes, a pessoa sai da área rural e depois, aliás, ela sai e vai para a cidade e completa os 60 anos e acredita que vai poder se aposentar como trabalhador rural nessas condições, segurado especial que a gente chama. Mas ela deve provar que em período anterior a completar a idade, ela estava no meio rural. Então, se há muito tempo ela não está mais no meio rural, há anos não está mais no meio rural, já está na cidade, dificilmente ela vai conseguir se aposentar com essa aposentadoria de um salário mínimo. Outra situação também, a grande parte da população faz aí o recolhimento em cima aí de um salário mínimo. A vida inteira praticamente fica fazendo o recolhimento do INSS para a Previdência em cima de um salário mínimo. Aí faltando alguns poucos anos aí para aposentar-se, vamos imaginar aí, 3 anos a pessoa falta para aposentar e ela quer aposentar aí, ter uma aposentadoria com um valor um pouco maior. As pessoas têm essa dúvida, poxa, será que agora eu posso recolher no teto, sendo que praticamente a vida inteira de recolhimento só fez o recolhimento através, aí, tendo como parâmetro o salário mínimo. E agora ela quer ter um valor maior de aposentadoria, né? As pessoas às vezes acreditam que recolhendo nesses poucos anos para aposentadoria sobre o teto, acabam tendo uma aposentadoria maior. Infelizmente, assim, hoje não é mais dessa forma. Bom, primeiro que quem é empregado deve recolher de acordo com o seu salário, com a sua remuneração lá na empresa. Então, não tem muito como fugir disso. O profissional autônomo, né, o contribuinte individual que nós chamamos, então advogados, médicos, pedreiros, pessoas autônomas que exercem a atividade por conta própria, em princípio eles têm que recolher sobre o que efetivamente eles ganham. Né? Então até tem que tomar um certo cuidado, por exemplo, os profissionais liberais fazem uma declaração de imposto de renda e informam que ganham um determinado valor. Esse valor informado na declaração de imposto de renda é o valor pelo qual ele vai ter que recolher, logicamente limitado ao teto, a contribuição previdenciária. Né? Então, é dessa forma que tem que ser feito. Então, você não tem escolha mais como havia antigamente, que existia uma escala que você ia aumentando o valor da sua contribuição conforme fossem passando os anos, até chegar nos últimos 36 meses com o teto da Previdência para você calcular seu benefício nos últimos 36 meses. Isso hoje não é mais possível. Inclusive, essa escala foi extinta em 2003 definitivamente. Então, se recolhe sobre o que se ganha, se contribui sobre o que se ganha. Inclusive, quando se presta serviço para uma pessoa jurídica e é profissional autônomo, a pessoa jurídica é obrigada a fazer o desconto daquele profissional que lhe presta serviço. Então, eu presto serviço para uma pessoa jurídica, ela vai ter que fazer esse recolhimento, sob pena até da empresa responder por isso. Né? E isso se dá porque a forma de calcular a aposentadoria também mudou. Antigamente, de fato, era a média dos 36 últimos salários, mas desde 1999 passou a ser a média dos 80% maiores salários de contribuição de julho de 94 em diante. Isso por conta do Plano Real, julho de 94 ficou uma conta mais fácil de fazer. Né? Então, desde julho de 94, exclui os 20% piores salários, se faz a média. Depois, dependendo da situação, vai ou não se aplicar o fator previdenciário. E por falar em fator previdenciário, já discutido aí, bem falado por você no bloco passado, existem situações em aposentadorias que o fator previdenciário não é utilizado, né?
Exato. Então, algumas aposentadorias, por exemplo, a aposentadoria especial, que é aquela aposentadoria da pessoa que trabalha por um determinado período, geralmente 25 anos, em condições de risco, né, com ruído excessivo, em ambiente hospitalar. Então, essas pessoas, elas se aposentam com 25 anos de tempo de contribuição, face à média, mas não se aplica o fator previdenciário, porque ela é uma aposentadoria meio que, vamos dizer, compulsória, porque com 25 anos você não poderia mais estar exposto a um risco, então não tem sentido aplicar o fator previdenciário. Na aposentadoria por idade, o fator previdenciário, ele em regra não se aplica, exceto se ele for maior que 1. Muitas vezes a pessoa que se aposenta por idade fica muitos anos trabalhando e tem bastante tempo de contribuição e tem idade. Quando se faz o cálculo do fator previdenciário, ela acaba tendo um percentual maior que 1. Então, nesse caso, a lei permite que seja aplicado o fator previdenciário para beneficiar, porque dá 1,1, 1,2, então acaba beneficiando. E nós temos a situação agora de uma lei mais recente, que o fator previdenciário não se aplica se a soma, como eu já disse anteriormente, né, da idade e do tempo de contribuição resultar em 85 pontos para a mulher e 95 pontos para os homens. Então, 55 anos mais 30, 60 mais 35 para o homem, ou para a mulher ou para o homem. Tem que tomar cuidado porque há necessidade de se ter os 30 anos e os 35 anos para que essa regra seja aplicada. Então, se parte dos 30 anos para a mulher e se parte dos 35 anos para o homem. Então, se ela tiver, por exemplo, 31 anos, até pode ser com 54 anos essa aposentadoria. A soma, partindo dos 30 anos, dando os 85 pontos, também não vai incidir o fator previdenciário. Uma outra situação aí, voltando, ainda sobre o profissional autônomo aí, que nós falamos agora há pouco. O profissional autônomo tem muita dúvida sobre, eu vou recolher sobre o quê? A maior dúvida dele, eu recolho sobre o mínimo, um pouco mais, sobre o teto. Como é que fica essa questão para o profissional que é o autônomo? O autônomo é exatamente isso que a gente já colocou. O autônomo tem que recolher sobre o valor que ele recebe. Então, se ele recebe de um trabalho mesmo feito para uma pessoa jurídica, em tese ele tem que recolher sobre aquele valor, né? Existe aí uma dificuldade de se fazer esse controle, mas em tese é isso limitado ao teto da Previdência Social, que hoje está em torno de R$ 5.189. Ainda se fala muito sobre a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição e idade. É muito confuso isso daí e as pessoas acabam tendo muitas dúvidas quanto aos requisitos para a concessão desse tipo de aposentadoria. Como é que fica isso? A aposentadoria por tempo de contribuição, tanto para uma quanto para outra aposentadoria, tempo ou idade, inicialmente é necessário ter contribuições mínimas de 15 anos. Então, efetivamente, você tem que ter recolhido por 15 anos. Para a aposentadoria por tempo de contribuição, há necessidade daquele tempo de 35 anos para o homem ou 30 anos para a mulher. Às vezes as pessoas até falam, mas se eu tenho que ter a carência de 15 anos, por que eu tenho que ter 30 anos ou 35 anos se eu já tenho a carência? Não entendem essa diferença. É que carência é o número mínimo de contribuições exigidas para requerer aquele benefício. Então, você tem que ter recolhido. Já a tempo, não necessariamente você tem que provar recolhimento. Então, às vezes acontece isso do rural mesmo que nós falamos. Antes de 1991, o trabalhador rural não era obrigatório o recolhimento para o trabalhador rural. Só que esse tempo vai entrar no cálculo da aposentadoria, porém não conta para a carência, para esses 15 anos obrigatórios de contribuição. Então, às vezes a pessoa tem muito tempo de zona rural, né, de trabalho rural,
e não tem os 15 anos necessários, por isso ela não vai se aposentar por tempo. Então, há necessidade de ter esses 15 anos. A aposentadoria por idade, é necessário também os 15 anos de contribuição e a idade mínima de 60 anos para a mulher e 65 anos para o homem. Vamos falar um pouco agora da empregada doméstica, né? A empregada doméstica tem uma legislação e tudo mais. O que acontece muito com a doméstica é o seguinte, né? Dando um exemplo, fica mais tranquilo para se entender. Imaginemos uma doméstica aí que trabalhou registrada lá nos anos 80 por 10 anos, depois ela deixou o emprego e continuou vivendo, e aí ela foi requerer a aposentadoria dela, constatou-se que não havia recolhimento de INSS nesse período que ela trabalhou registrada. E evidentemente aí foi negado o pedido dela, né? E as pessoas, a doméstica vai se perguntar, mas está correto isso? Não está correto, né? Mas infelizmente na prática aí do INSS o que a gente vê é que eles não aceitam o tempo dessa trabalhadora, né, dessa empregada doméstica, se mesmo tendo o registro em carteira, não aparecer lá nos cadastros da Previdência recolhimentos a seu favor. Essa situação, ela pode ser contestada, pode ser discutida no judiciário, pode ser submetida ao judiciário, porque tem se entendido também, e com razão, que o empregado doméstico, ele também tem a presunção de recolhimento a seu favor. Existia já a obrigatoriedade do pagamento da contribuição pelo empregador, então ele não pode sofrer as consequências por um ato ao qual ele não deu causa, né? Então, essa situação pode ser reparada aí pelo judiciário, né? Existe também no cadastro da Previdência, às vezes o empregador faz o recolhimento, mas não aparece, antigamente eram chamadas microfichas, não aparece mês a mês detalhadamente os recolhimentos. Mas tem lá algumas formas de se analisar esse documento, porque pode ser que apareça em algum campo específico lá, pelo menos, o número de contribuições pagas. E nesse caso a Previdência é obrigada a aceitar, porque tem até a orientação interna nesse sentido. Estamos chegando aí no final do programa, eu abro espaço para as suas últimas palavras. Bom, eu agradeço a oportunidade e nós estamos aí prestes a sofrer umas mudanças na Previdência, mas eu acredito que ainda tem muita discussão, então para as pessoas assim ficarem tranquilas, por enquanto ainda não houve nenhuma alteração e vamos acompanhando aí o desfecho desses casos aí todos, né? Eu agradeço a sua presença aqui, doutora Ana Paula, agradeço sem dúvida alguma ao nosso telespectador que sempre nos prestigia e continue mandando e-mails para direitoseu@fibbauru.br. Até o próximo.